Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desse sábado, 24 de julho. 8 capitais suspenderam a imunização da primeira dose contra a Covid por falta de vacinas. Goiás é o único estado com ocupação de mais de 80% em leitos de UTI para a Covid-19. Goiás registrou hoje 88% de ocupação das UTIs estaduais para tratamento da Covid. É a maior taxa de ocupação entre os estados brasileiros. O Instituto Butantan, em São Paulo, começa a nova etapa de testes para saber quanto tempo dura a proteção da Coronavac. A Justiça do Paraná condena 14 policiais rodoviários que cobravam propina dos motoristas. E o Skate Street, a modalidade que estreia em Olimpíadas com um skatista do Distrito Federal. É agora, no Brasil TV. Oito capitais brasileiras suspenderam a aplicação da primeira dose contra a Covid por falta de vacinas. Eu acompanhei o sábado de vacinação só da segunda dose aqui no Rio. O seu Antônio garantiu a segunda dose nesse posto de saúde na Gávea, mas ele sabe da importância de todos se imunizarem. Felicidade, missão cumprida. A gente espera que todo mundo possa participar dessa posição e o país sair logo dessa confusão que está. A Prefeitura do Rio anunciou que, por ter aplicado todas as vacinas destinadas à primeira dose e para garantir estoque para as segundas doses programadas, teve que suspender momentaneamente o calendário. A vacinação será retomada assim que o Ministério da Saúde enviar uma nova remessa de vacinas. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que essa semana o Ministério da Saúde recebeu cerca de 7,5 milhões de doses da vacina e que até o momento não havia notícias de quando o Rio receberia essas doses. Ele disse também que a prefeitura divulga o calendário mediante as chegadas informadas pelo Ministério. E quando o Ministério não cumpre, a prefeitura corre o risco de atrasar. O Ministério da Saúde disse que depois da entrega dos imunizantes pelos laboratórios, há um controle de qualidade rigoroso, contagem e rotulagem no centro de distribuição logístico em Guarulhos. E quando as doses são liberadas, os lotes chegam aos estados em até 48 horas. O Ministério da Saúde disse ainda que entregou nesta semana mais de 558 mil doses para o estado do Rio de Janeiro e que os estados são responsáveis por distribuir as doses para os municípios. Depois do anúncio da Prefeitura do Rio sobre a suspensão da aplicação da primeira dose, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que neste sábado irá distribuir 197 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca aos 92 municípios. Como as doses são produzidas pela Fiocruz aqui no Rio, a Secretaria entrega direto para as cidades, sem passar pelo Ministério da Saúde. Mas, segundo o Estado, o Programa Nacional de Imunizações ainda não enviou o informe técnico dizendo como deve ser usado esse lote, se para a primeira ou segunda dose. Desse total, 76.340 doses ficam na capital. Para esse sábado, o calendário da Prefeitura do Rio previa a repescagem da primeira dose para quem tem 35 anos ou mais. Mas a realidade foi bem diferente. Só quem tinha a segunda dose agendada para hoje pôde se imunizar. O Cid Carlos, já totalmente imunizado, registrou a segunda dose da Ângela. Sensação de alívio, vamos ver agora como é que vai ficar, né? Sensação de muita atenção ainda. Nós temos que ter cuidados com o distanciamento social e também o uso da máscara. Um passo a mais para o casamento, marcado para setembro. É um momento de festa, tudo pra gente é festa. Tudo. Inclusive o nosso casamento, que está marcado para setembro. E aqui eu falo em rede nacional. Segundo a Prefeitura do Rio, a vacinação será retomada assim que o Ministério da Saúde enviar uma nova remessa de vacinas. Salvador também está sem vacinas para a primeira dose. Giana Matiasi. Olá, boa tarde. Aqui em Salvador está suspensa a aplicação da primeira dose porque os imunizantes acabaram ontem. Está sendo aplicada apenas a segunda dose, tanto da Coronavac como da Oxford. E para essas duas vacinas, a estratégia é um pouco diferente. Quem pode tomar a segunda dose da Coronavac são aquelas pessoas que têm a data de retorno na caderneta até o dia 25 de julho. Já a Oxford pode tomar a segunda dose quem tem a data de retorno
até o dia 5 de agosto. Já a aplicação da primeira dose só vai ser retomada quando novos lotes de imunizantes chegarem à capital baiana. Outras 5 capitais, Campo Grande, Florianópolis, Maceió, João Pessoa e Vitória, também só estão com vacinas para a segunda dose. Já Belém do Pará suspendeu a primeira e também a segunda dose. O Ministério da Saúde disse que prepara uma nova distribuição de vacinas para a próxima semana. Em Belo Horizonte, o calendário de vacinação foi acelerado porque estão sobrando doses. A Camila Falabella explica por quê. Diego, Belo Horizonte vacinou hoje com a segunda dose as pessoas de 52 anos que tomaram a primeira dose no fim de junho. E o calendário de vacinação aqui na capital continua na próxima semana. Na segunda-feira serão vacinadas as pessoas de 37 anos. Na terça e na quarta, pessoas de 18 a 36 anos que são profissionais de saúde. Já na quinta-feira é a faixa etária de 36 anos. Essa ampliação aqui na capital só foi possível por conta de uma decisão tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte. A regra agora é a seguinte: quem tomou a primeira dose e por algum motivo não voltou para tomar a segunda, vai para o fim da fila e só será imunizado quando novas remessas chegarem. Diego? No Distrito Federal, hoje foi o segundo dia de mutirão da vacina contra a Covid. Já tinha gente na fila de madrugada no drive-thru em Águas Claras. Esse esforço é para garantir uma dose no segundo dia de mutirão de vacinação para pessoas acima de 37 anos, grávidas e pós-parto. Chegamos aqui 5 horas da manhã, né? E vamos que vamos. Se Deus quiser, ela vai conseguir tomar essa vacina hoje, porque pelo agendamento não deu certo. O dia foi amanhecendo e as filas ficando cada vez maiores. A felicidade de poder se imunizar dependia de enfrentar a espera. Tem que ficar na fila, tem 2 horas e 10 que eu estou aqui. O Distrito Federal bateu recorde ontem com 60.476 pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid em 24 horas. A marca foi alcançada no primeiro dia do mutirão de vacinação sem necessidade de agendamento. De acordo com o infectologista, o mutirão traz vantagens na velocidade da vacinação, mas é necessário controle no acesso. Primeiro que permite uma maior inclusividade da vacinação, né, porque facilita a vacinação até para pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de acesso à internet, né. Ela agiliza bastante também a vacinação, porque permite aí, o acesso a um número maior de pessoas, mas né, ela também traz algumas outras complicações operacionais inerentes, né, a campanhas dessa natureza, ainda mais no contexto da pandemia de Covid. Né? Por que disso? Tem alguns riscos envolvidos aí nessa situação. Faltar vacina, né, ao longo do dia para a vacinação das pessoas, ou seja, a pessoa chega, ela entra na fila, quando chega a vez dela, a vacina já acabou. Existe um risco que pode ocorrer para essas pessoas, né? Goiás é o único estado com ocupação de mais de 80% em leitos de UTI para a Covid-19. Giovana Dourado. Olá, para você que está assistindo ao Brasil TV. Goiás registrou hoje 88% de ocupação das UTIs estaduais para tratamento da Covid. É a maior taxa de ocupação entre os estados brasileiros. Uma situação que preocupa, ainda mais que apenas 14% da população goiana está totalmente imunizada contra o coronavírus, seja com 2 doses ou com a dose única. Mesmo com esses índices, a Prefeitura de Goiânia decidiu, no dia 15 deste mês, ampliar o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Também já não tem mais restrições no uso do transporte coletivo. Foram liberados ainda os eventos sociais e o funcionamento de cinemas, teatros e demais atrações culturais. Desde o início da pandemia, 20.415 pessoas morreram de Covid-19 aqui em Goiás. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiás disse que as taxas de ocupação de leitos de UTI para a Covid são um sinal de alerta que vem sendo acompanhado pelas autoridades sanitárias. E o Instituto Butantan começou hoje a segunda etapa da pesquisa que vai avaliar a capacidade de imunização de longo prazo da vacina Coronavac. O estudo está sendo feito com a população de Serrana, no interior de São Paulo, que passou por uma vacinação em massa na primeira fase.
O seu Sebastião foi vacinado logo no começo do ano. Se não fosse essa vacina, eu vou te contar, estava um caos feio. Agora acha que é a vez de ajudar o estudo. E o senhor concorda em ajudar? Concordo. É uma coisa que nós estamos salvando nós mesmos. A dona Isildete foi uma das primeiras a chegar à escola. Está imunizada, né? Agora vamos participar das pesquisas, né? Todos os voluntários precisam ter tomado as 2 doses da Coronavac. Depois de fornecer uma amostra de sangue, eles passam a ser acompanhados por 1 ano, com retorno marcado a cada 3 meses. Serrana foi a primeira cidade do Brasil a realizar uma imunização em massa. De fevereiro até agora, 98% do público-alvo foram vacinados. Os resultados da primeira fase do estudo apontaram redução de 80% nos casos sintomáticos, recuo de 86% nas hospitalizações e queda de 95% no número de mortes por Covid na cidade. Os pesquisadores do Instituto Butantan já sabem que o controle da pandemia aconteceu quando a imunização chegou a 75% dos moradores com mais de 18 anos. Agora, os cientistas querem saber por quanto tempo a Coronavac é capaz de manter este efeito no organismo. O coordenador da pesquisa explica que a primeira fase serviu para analisar a imunização coletiva. Nesta segunda etapa, o foco é a resposta individual. Como que vai ser a vacina da Coronavac? Vai ser uma vacina que vai ter que ser dada todo ano, como a da gripe, ou ela vai ter que ser uma vacina, por exemplo, como a da hepatite, que você toma algumas doses e nunca mais toma? Essa dúvida ainda existe. A gente está avaliando agora com 3 meses e depois a gente vai fazer outras coletas para ver ao longo do tempo como que a imunidade dessas pessoas se comporta ao longo do tempo. A Anvisa suspendeu os testes clínicos da vacina Covaxin aqui no Brasil. Em nota divulgada ontem à noite, a agência informou que tomou a decisão depois que o laboratório indiano Bharat BioNTech, fabricante da Covaxin, cancelou o contrato com a Precisa Medicamentos. A empresa era intermediária no Brasil nas negociações para a venda de 20 milhões de doses para o governo federal. Segundo a Anvisa, o fim do contrato inviabiliza a continuidade do estudo. A negociação entre a Bharat, a Precisa e o Ministério da Saúde é alvo de investigação da CPI da Covid. E no Recife, esse é o primeiro fim de semana com música permitida em bares e restaurantes depois de 6 meses. Danilo César. Depois de 6 meses sem poder ter música ao vivo em bares e restaurantes, o governo do estado então autorizou música ao vivo, mas claro, com algumas regras. Agora só é permitido ter música em bares e restaurantes com no máximo 3 pessoas no palco. O cantor pode tirar a máscara, mas contanto que fique pelo menos a 3 metros de distância dos clientes. Também o bar e o restaurante precisa cumprir a regra de ter só 50% da capacidade e funcionar das 5 da manhã até as 11 horas da noite. Essa regra vale para a região metropolitana do estado, também para o interior. A partir de segunda-feira, a Agreste e Sertão, as regiões aqui do interior do estado, também vão poder, então, seguir essas regras. Lembrando que não pode ter local de dança, não pode ter pista de dança. O público, os clientes precisam estar sentados e com máscara, se não tiverem comendo no momento da apresentação. Danilo César, do Recife, para o Brasil TV. No próximo bloco, a Justiça do Paraná condena policiais rodoviários estaduais que extorquiam dinheiro de motoristas. E você vai conhecer o skatista do Distrito Federal que estreia a modalidade nas Olimpíadas de Tóquio hoje à noite. Nós já voltamos. Brasil TV de volta. A Justiça do Paraná condenou 14 policiais rodoviários estaduais por cobrarem propina em estradas. Marcos Landim. O caso foi em 2018. Durante as investigações, câmeras foram colocadas dentro das viaturas e registraram os policiais tirando dinheiro de dentro da farda, contando e até guardando no boné da corporação. Segundo o Ministério Público do Paraná, os policiais recebiam propina de motoristas para não multar os veículos com irregularidades, para liberar a passagem de caminhões com restrição de circulação e para não fiscalizar cargas. 15 policiais foram denunciados.
mas um deles não foi julgado porque o advogado dele está com Covid. Os outros 14 foram condenados por organização criminosa, 11 deles ainda por concussão, quando se exige ilegalmente valores no exercício da função, 3 por peculato, 2 por falsidade ideológica e 2 por prevaricação. A Polícia Militar do Paraná disse que 13 policiais já foram expulsos e que não compactua com desvios de conduta. Nós não conseguimos contato com as defesas dos policiais. E agora à noite, o skatista do Distrito Federal, Felipe Gustavo, vai em busca de uma medalha inédita para o Brasil. O skate é uma modalidade estreante em Olimpíadas e o Felipe tem chance real de medalha. Felipe Gustavo, o Bochecha. Hoje, com 30 anos, ele ainda é chamado assim. Só que lá atrás, em 2002, viver do skate ainda era um sonho. Eu comecei a gerar um amor pelo skate, assim, né? Querendo saber, aprender cada vez mais, sabe? Eu nunca mais soltei skate, sabe? Isso tudo só foi possível por causa do incansável apoio do pai, Paulo Macedo. Pai, eu quero um skate, comprei um skate para ele. E aos 8 anos, 6 meses, ele já se destacava em Brasília. Nesses campeonatos em Minas Gerais estava o prêmio que o Felipe mais queria. Uma passagem para os Estados Unidos para disputar o Temp Am, o maior evento anual do mundo entre skatistas amadores. Você ganha o Temp Am hoje em dia, você é sinistro, entendeu? Eram 300 participantes de todos os lugares e todas as idades. Felipe Gustavo tinha só 15 anos e venceu. Fui o primeiro brasileiro da história a ganhar o campeonato Temp Am. Esse episódio foi muito importante na vida do Felipe. Ele passou a ser conhecido no cenário do skate e naquele mesmo ano pediu aos pais para morar de favor na casa de um amigo na Califórnia. Quando alguém pergunta, nossa, você foi 15 anos? Eu fui atrás de um sonho. Com 15 anos, você já sabia o que você queria? Eu falei, cara, eu já sabia. Eu acho que eu era, predestinado para fazer isso, para estar ali. A carreira foi se consolidando. E aquele sonho de menino se realizou. Felipe começou a andar de skate aqui em Brasília há 22 anos. Foi morar sozinho nos Estados Unidos quando tinha só 15. Tudo por causa do skate. É uma vida inteira dedicada a isso. Agora, depois de já ter visitado 55 países por causa do esporte, ele vai viver uma experiência inédita. Disputar as Olimpíadas na primeira vez em que a modalidade vai fazer parte dos Jogos. Tenho feito parte da seleção brasileira de skate nesses últimos 3 anos. E agora fazer parte da seleção olímpica, cara, é um privilégio. Me sinto lisonjeado de poder, fazer parte disso e parte dessa história, que tá vindo por aí. Felipe é um dos 12 representantes brasileiros do skate em Tóquio. A modalidade do Felipe é a Skate Street, praticada em uma pista com obstáculos que representam a paisagem urbana. E por muito tempo, o setor bancário sul foi essa paisagem para o Felipe, quando ele morava no Brasil. Durante as Olimpíadas, o fã número 1, que tanto o acompanhou no início, terá que torcer de longe. Meu irmão até falou, nossa, vai ter que chamar o SAMU no dia das Olimpíadas e deixar ele aqui, porque, é difícil, Eu vou estar em casa torcendo e sofrendo, e tomando chá, e gritando, e aplaudindo e chorando, vendo que o sonho do seu filho foi realizado, sabe? O pouquinho que você fez valeu a pena. Valeu e muito, porque o Felipe Gustavo encontrou no esporte um modo de viver. E se lá atrás ele já sabia o que queria, hoje tem ainda mais certeza. Aos meus 30 anos eu acho que não podia entrar em outro lugar, sabe? É aqui que eu queria estar e vamos pra cima. Já é um grande vencedor. Boa sorte para o Felipe Gustavo e para toda a equipe brasileira em Tóquio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você e um bom domingo. Tchau, tchau.